Olá, bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje é dia 30 de abril e nós vamos para mais uma meditação diária. Uma meditação bem interessante. Traz aqui uma parábola que muitos interpretam de maneira muito equivocada. Criam doutrina em cima de uma parábola. Isso é um erro gravíssimo na teologia. Mas vamos lá. O rico e o Lázaro. O texto bíblico se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 15, que diz: Deus conhece o coração de vocês, aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Uma parábola, ela não conta necessariamente uma história real. O que interessa é a lição espiritual que ela apresenta. Esse é o caso da parábola do rico e Lázaro, narrada em Lucas capítulo 16. Nela, os mortos têm olhos, dedo e língua. Estão vendo, falando, ouvindo, pensando e sentindo. O céu e o inferno estão separados, mas tão próximos que é possível os habitantes de um desses lugares ver o que acontece no outro e se comunicar com os que estão lá. Tudo em evidente desacordo com o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos. Por isso é uma parábola. Histórias como essa eram comuns tanto no Egito quanto na Palestina. Jesus utilizou uma delas para ensinar algo importante. Nos primeiros versos desse capítulo, Jesus conta uma parábola ensinando que não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Os fariseus avarentos não concordaram e zombaram dele. Para eles, a prosperidade era um sinal do favor de Deus. A adversidade e a pobreza eram indicativos de que a pessoa estava sob condenação divina. Então veja, era próspero, era abençoado, era pobre, era amaldiçoado. Essa era a ideia deles. Foi esse o contexto da parábola. Então aqui está exatamente o contexto, da parábola. Nela há um claro contraste entre um homem abastado e um indigente. O rico se veste como um rei. Cada refeição é um banquete. Ele tem 5 irmãos e se preocupa com eles. Em suma, ele tem riquezas, muitas coisas e bons relacionamentos. Se os fariseus estivessem certos, depois de sua morte, da morte desse homem, ele iria para onde? Para o céu. Agora, do outro lado, nós temos Lázaro, um miserável. Não tem moradia, vive ao relento, à porta da casa do rico, seu corpo está coberto de feridas, não tem família nem recursos para o mais básico, que é a alimentação. Vive de sobras, disputando migalhas com os vira-latas que lambem suas feridas. Se os fariseus estiverem certos, no seu julgamento, o que aconteceria com Lázaro após a morte? Ele iria para o inferno. Só que no fim dessa parábola, o que acontece? Para a surpresa de todos, acontece exatamente o oposto, o contrário. O rico se perde e o indigente herda o reino de Deus. Isso nos serve de alerta. Não ponhamos o coração no dinheiro e naquilo que ele pode comprar. Façamos o bem, com o que Deus nos deu e confiemos unicamente em sua graça para a nossa salvação. Então, a parábola não está falando absolutamente que o morto vê, sente, que há um inferno onde tem gente queimando agora, não, absolutamente. Mas, erroneamente, muitas pessoas usam a parábola para defender essa teoria, essa pseudo-teologia que não é nada bíblica, tá certo? Espero que essa parábola e essa meditação de hoje tenha deixado mais claro essa questão para você, para todos nós. Deus te abençoe nesse dia, vamos orar? Querido Deus, que possamos ter o conhecimento, nos aprofundar dele a cada dia, da tua palavra, para não pregarmos o erro, não pregarmos doutrinas que não procedem do assim diz o Senhor.
Nos dê a tua bênção, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço e até a nossa próxima meditação. Tchau, tchau.